Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Bem-vindo ao nosso programa O Evangelho segundo Jesus Cristo, na nossa série de estudos A Vida de Cristo segundo os Evangelhos. Nós estamos estudando a vida de Cristo dentro do Evangelho de Mateus. Nós iremos estudar dentro de Lucas, Marcos, João. Nós vamos fazer uma leitura acerca da vida de Cristo dentro da ótica de cada um dos evangelistas. Nós começamos há 3 domingos passados a falar um pouco sobre a vida de Cristo dentro da visão de Mateus, dentro daquilo que Mateus testificou, viu, percebeu, sentiu na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos dar continuidade, hoje é a nossa sequência. Nós falamos um pouco, domingo retrasado, domingo passado nós não tivemos a nossa série de estudos, nós estávamos organizando, arrumando aqui a nossa sala e nós não tivemos tempo de preparar o nosso material. E se Deus quiser, no final dessa nossa série de estudos, se você quiser, nós vamos disponibilizar aqui dentro do nosso canal, ou você solicita por meio do nosso WhatsApp, tem aqui no portal, tem um número do nosso WhatsApp aqui da Igreja Tal da Graça. Você pode solicitar também via mensagens ou via aqui embaixo nas mensagens ou no PV mesmo aqui no Face. Você pode solicitar a apostila. No final, nós iremos disponibilizar via PDF a nossa apostila de estudo para você ter em casa, para você poder ler, relembrar um pouco do estudo, ou então ler e acompanhar os nossos vídeos. Então, nós dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre a infância de Jesus. A infância de Jesus está relatada dentro do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 23 do Evangelho de Mateus. Então, Jesus ele nasceu em Belém da Judéia. Era a cidade natal do rei Davi, situada a cerca de 8 a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, a caminho de Hebrom. O nome Belém significa a casa do pão, e aqui é nada mais oportuno, percebemos que essa designação caiu bem para a cidade, uma vez que nela veio a este mundo aquele que é chamado como o pão da vida. É uma não digo uma feliz coincidência, mas um significado maravilhoso para a cidade, que a cidade ela oferta ao mundo o pão da vida. É como se Belém fosse a grande mesa onde Deus reparte esse pão, não apenas com o povo de Israel, mas reparte esse pão com as nações, e aqui representada pelos reis que visitaram a Cristo, que nós vamos ver mais adiante. Então, essa designação ela é muito apropriada para o povoado onde o pão da vida, como é descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 36, retrata tão bem essa parte do significado do pão da vida, a significado acerca de Cristo, do ministério de Cristo, que Cristo seria para todos nós. Ou seja, o pão da vida estava nascendo, o pão da vida agora está entre os homens. A cidade é identificada, ela não é apenas chamada Belém, mas é Belém de Judá. E ela é identificada como sendo da Judéia, para justamente diferenciar de uma outra Judá, de uma outra cidade, o mesmo nome, Belém, e ficava justamente no território de Zebulon, como nós podemos olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 15. Só que essa Belém, ela estava próxima, de Nazaré, justamente fora,
das proximidades ali de Jerusalém. A designação da Judéia também ela enfatiza, né, o fato de que Jesus ele pertencia à linhagem de Davi, né? Ele precisava ser da tribo de Judá, ele precisava ter a sua origem, né, as suas raízes em Judá, né, dentro da terra de Judá, dentro daquele pedaço de terra que Judá recebeu lá atrás, quando Abraão, né, aliás, quando Jacó, né, ele separa, quando Deus ordena dar ao povo, né, a divisão da terra, e Moisés vai fazer a separação lá, Josué também vai dando a separação da terra para o povo de Israel, né? Então, o pedaço de terra que caiu para Judá foi justamente onde estava a cidade de Belém, né? Então, aqui é um ponto importante que nós podemos observar, que Jesus ele tem, né, a sua origem, seu nascimento, e aqui é importante lembrar também que Maria e José eles foram para Belém de Judá motivados pelo censo, né? Naquela época foi levantado um censo, a contagem do povo de Israel, e cada pessoa, né, cada israelita deveria ir para a sua terra natal para que fosse contado, né, junto com seus conterrâneos, seus conterrâneos, seja no caso os da tribo de Judá iriam para as regiões de Judá, da tribo de Benjamim iriam para as regiões de Benjamim, Naftali também para as suas regiões e assim por diante. Cada um tinha que naquele momento estar na sua terra. E é justamente calhou, né, de que no momento em que Maria e José foram para Belém, foi justamente no momento em que Jesus Cristo nasceu, né, na terra de Judá. Então, Cristo ele nasceu no tempo do rei Herodes. E esse Herodes ele é identificado dentro da história como sendo o Herodes o Grande. Desculpa. Como é conhecido na história, ou seja, Herodes ele é conhecido na história como Herodes o Grande. E ele era indomeu, né? Ele era indomita da terra de Edom, filho de Antípater, né, que foi nomeado por Júlio César em 47 a.C. como procurador da Judéia. Os idumeus, que durante o cativeiro babilônico, né, tinha dominado, né, a parte sul do território da Judéia, né, tiveram que ser circuncidados no ano de 125 a.C. por ordem de João Hircano. Assim, eles eram nominalmente judeus, mas a religião de Herodes era, na melhor das hipóteses, superficial. Ele era um homem cruel, quase sem consciência. E a afirmação feita de que Jesus nasceu no tempo de Herodes combina ao fato de que Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., indicando que o nosso calendário tem um erro, né, de pelo menos 4 anos. Na verdade, Jesus provavelmente nasceu em 5 a.C. e morreu em 30 depois de Cristo. Alguns dizem que foi no ano de 29 a.C. Aqui tem uma questão que é muito discutida, né? Quando foi estabelecido o calendário, né? No caso, o nosso calendário que é vigente até hoje, o calendário gregoriano, ele leva em consideração o ano de nascimento de Cristo. E aí entra um grande ponto, né? E não se sabe ao certo, né, se Cristo nasceu, no caso aqui 4 ou 5 antes de Cristo. Então os estudiosos eles geralmente fixam o nascimento de Cristo entre 5 e 6, né, antes de Cristo.
E nós não vamos entrar nessa parte de calendários aqui, porque também é uma questão mais complicada e a gente está focando apenas na vida de Cristo. Então, nós estamos percebendo o ambiente onde Cristo nasceu, ou seja, o ambiente sociopolítico, do nascimento de Cristo. Cristo nasceu num período de governo de Herodes o Grande, né? E aqui entra um ponto interessante, né? Que Herodes ele era considerado como um tirano. E nós vamos ver essa tirania dele mais adiante. Então, nesse período, mais ou menos nesse período, uns magos, né, vindos do Oriente, né, foram até Jerusalém. Então, a palavra usada aqui para mago em Mateus tem uma designação como sendo uma casta sacerdotal, ou seja, era um grupo de sacerdotes entre os persas e os babilônicos, né? Nós podemos até fazer uma conferência, você pode dar uma olhada lá no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 2 até o versículo 48, depois dá uma olhadinha no mesmo livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 6 a 7, e em Daniel, capítulo 7. Lá você vai ter uma referência acerca desses sacerdotes, que é também considerado também como sendo magos, magos vindo do Oriente. E aí a tradição, né, cristã sempre fala dos reis magos, né, os reis magos que vieram do Oriente. Então, essa palavra também ela é usada em Atos capítulo 13, no versículo 6, significando mágico, ou seja, mago, como nós falamos agora há pouco. Outra designação que podemos adotar em Mateus é a de indicar homens nobres de uma religião oriental. Não se sabe ao certo qual a procedência dos magos, tudo indica que talvez fossem da Mesopotâmia, né? E mais, que sua função sacerdotal tivesse sido de astrologias, ou seja, de astrólogos caldeus. Então, alguns entendem, né, que esses magos eles trabalhavam com astrologia. E aí um indício muito forte acerca disso é justamente o fato de eles terem identificado, eles terem construído todo um mapa celeste, né, um mapa celestial, e encontrado a estrela guia que os guiaria até o Messias. Então, entende-se de que esses reis, eles eram magos astrólogos. Então, seriam sacerdotes, magos, astrólogos. As perguntas que os magos fizeram a Herodes mostram que eles obtiveram algumas notificações definidas de que um grande rei judeu tinha nascido, né? Ou seja, eles perceberam, né, por meio dos estudos que eles fizeram, né, e chegaram a uma conclusão de que na Judéia, ou seja, em Jerusalém, havia nascido um rei, né? Naturalmente eles esperavam encontrar esse rei na capital, porque subentende-se que o rei de Israel teria tido um sucessor. Então, por isso, eles foram para Jerusalém, foram para a capital da nação. Se a estrela era um fenômeno natural ou sobrenatural, isso é um problema que ninguém pode resolver, né? Mas ela deu a orientação divina a esses estrangeiros. E aí, nesse ponto, eu gosto muito de um comentário, né, que foi de uma pregação do reverendo Caio Fábio, quando ele prega sobre a questão, ele até prega numa mensagem natalina, né, de final de ano, ele prega sobre o nascimento de Cristo, e ele fala algo interessante, que ele diz que por esses homens serem estudiosos, astrólogos, a estrela, né, que é uma estrela que ninguém consegue ter uma explicação
bem plausível, bem concreta acerca dessa estrela. E aí o Caio Fábio ele fala uma coisa que eu gostei muito e queria compartilhar com vocês acerca dessa estrela. O Caio ele fala que essa estrela é uma estrela que, por mais que apareça no céu, tenha sido uma estrela realmente visível, que eles puderam contemplar, ver, mas essa estrela que eles viram poderia ser qualquer uma estrela do céu. Mas o que diferenciava essa estrela das demais é porque essa estrela tem a sua origem não exterior a esses homens, mas dentro de cada um deles. O desejo por buscar, né, o local da descoberta que eles tiveram acerca desse rei Messias, o desejo que nasceu, que brotou no coração deles, fez com que eles olhassem para o céu e enxergassem aquela estrela que brilhava no céu, que na realidade brilhava dentro do coração deles. Então a estrela que surge, que guia os magos até Cristo, é uma estrela que não se pode afirmar que tenha sido uma estrela exterior, mas podemos dizer que seja uma estrela que nasceu no íntimo, no desejo, no coração desses homens que, diante da revelação de Deus acerca do Messias, que é uma revelação que traz simbolicamente, né, os gentios para próximo de Cristo, indicando que esse pão vivo que nós vimos no início não era simplesmente para ser compartilhado, partilhado, dividido entre a nação de Israel, mas deveria atender, saciar a fome de todas as nações. E esses magos que viram essa estrela brotando dentro do coração deles e que se projeta através dos seus olhos para o exterior, olhos não materiais, mas espirituais, esses homens contemplam e percebem a maravilha de Deus na revelação dessa estrela que os guia até Cristo. E é justamente esse um dos pontos interessantes, né? Que quando nós entendemos essa estrela como algo que surge dentro do coração do homem, como um desejo de encontrar a Cristo. E nesse ponto é bom mencionar que do Oriente provavelmente significa lugar do sol nascente. De qualquer forma, a estrela era uma tipologia do Cristo, né, que nós podemos ver lá em Números capítulo 24, versículo 17. Vamos dar uma olhada aqui. Pegar aqui. Números, capítulo 24, versículo 17. Que diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Ou seja, quando vem essa profecia de Balaão acerca da estrela de Jacó, né, quando Balaão vai proferir uma maldição contra Israel e ele sempre profere uma bênção, né, e dentre elas Balaão fala: vocês vão ver, mas não agora. Vocês vão contemplá-lo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E isso, né, é um indicativo acerca da vinda do Messias. Então, é interessante que o Messias ele vem a este mundo, né, e é visível por estes homens por meio de uma estrela que surge no coração deles e se projeta para os céus e os guia até o local onde o Messias estava. É maravilhoso quando nós olhamos que a chegada do Messias a este mundo foi percebida por estrangeiros, foi percebida por pastores, né,
porque viram com seus olhos a grandeza do Filho do Eterno. Os magos ficaram tão impressionados com essa estrela que fizeram uma viagem cansativa e muitos meses para vir, e adorá-lo. Herodes ficou muito perturbado com o rumo dos acontecimentos. Se havia uma coisa que ele temia acima de tudo, era uma ameaça ao seu trono. Ele tinha mandado matar 3 dos seus filhos por julgar que eles estivessem ficando muito ansiosos por sucedê-lo no trono. Diz que César Augusto pronunciou este trocadilho: é melhor ser um porco de Herodes do que seu filho. E por que esse trocadilho? Trocadilho não tem um trocadilho, mas quando nós vamos ver, a palavra grega para porco é us, e para filho é huios, o que produz um jogo de palavra, us e huios. Ou seja, o trocadilho que César fala acerca de Herodes é que é melhor você ser um porco, um animal, que sabe que vai ser morto para alimentar, do que ser um filho de Herodes. Para você ver a maldade, a loucura que habitava o coração desse homem. Herodes ele queria tudo menos perder o poder. Isso nos faz lembrar muita coisa, muitos líderes, que preferem perder tudo menos o poder e querem se perpetuar à frente, seja na política ou seja propriamente na questão religiosa. Todo líder que deseja se perpetuar no poder está doente. Todo líder que quer passar décadas e mais décadas à frente, tendo o poder em suas mãos, esse homem está doente. Está adoecido da alma. Porque ele vai fazer de tudo para nunca sair do poder. Não apenas Herodes estava perturbado, mas toda Jerusalém com ele estava perturbado. O governo romano permitia uma considerável liberdade religiosa para os povos das diversas nações sob seu domínio. Especificamente, os romanos idólatras permitiam que os judeus continuassem sua adoração de um único Deus verdadeiro. Mas um rei judeu, isso parecia uma revolução. Aos olhos do imperador, esse era um pecado por excelência. Roma estava sempre atenta a qualquer rumor de uma revolução. Os líderes judeus temiam severas represálias caso fosse descoberta que havia surgido um outro governante de sua nação. Ou seja, para Roma admitiria qualquer coisa. Roma admitiria a religião. Roma deixava que os líderes desse povo fossem do seu próprio povo. Ele admitia tudo. Vocês querem ter a religião de vocês? Beleza, bacana. Podem ter religião. Vocês cultuam um Deus? Ótimo. Vocês podem continuar cultuando a seu Deus. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. No dia em que alguém se levantar como um rei para libertar vocês, nós viremos sobre vocês com mão forte. Ou seja, a única coisa que César não admitia era um concorrente, uma ameaça aos seus domínios, uma ameaça ao seu poder.
Continuando. O rei, preocupado, convocou os príncipes, né, dos sacerdotes e os escribas. Esses eram os dois grupos principais no grande Sinédrio de Jerusalém. O tribunal de líderes religiosos dos judeus, né, que era o Sinédrio, né? Muitas pessoas pensam que o Sinédrio foi criado, né, na época do período quando surgiram as sinagogas lá na Babilônia, quando o povo estava em cativeiro. Tanto é que a tradição oral, né, a lei oral, ela foi escrita no período da Babilônia, porque a lei oral ela não era escrita, ela era passada, era uma tradição oral, passada de sacerdote para sacerdote, de levita para levita, de pai para filho, via oral. Ou seja, as pessoas falavam uma para as outras. Mas o medo do povo perder essa lei foi tão grande que eles, dentro do cativeiro babilônico, né, quando eles se reuniram, eles criaram, né, as sinagogas. As sinagogas surgiram na Babilônia como um lugar de reuniões. Como eles não tinham o templo estava destruído, então eles se reuniam, né, naquilo que viria a ser chamada de sinagogas. E aí foi escrito o Talmud. O Talmud, dentro do Talmud, vem a escrita da lei oral. A lei oral está escrita ali no Talmud. Então, o Sinédrio, na verdade, o Sinédrio ele foi instituído lá com Moisés, quando Moisés se viu aperreado com o povo. Então Deus retirou do espírito de Moisés e transferiu para 70 homens. Ali foi constituído o Sinédrio entre o povo. E na realidade era composto, o Sinédrio é composto por os principais sacerdotes. Nesse Sinédrio agora atual era composto como os principais sacerdotes, né, e como principais eram os saduceus e escribas. Não era a sua maioria fariseus, ou seja, os principais sacerdotes, que eram saduceus e escribas, eram na sua verdade, na verdade, né? Os escribas eram, na verdade, na sua grande maioria, fariseus, porque os fariseus eles dominavam muito bem a lei. Os fariseus eles compreendiam melhor do que os saduceus. Os saduceus eles estavam mais voltados para o ofício propriamente dito, para o serviço no templo. Já os fariseus eles estavam mais voltados, mais direcionados para a questão da lei em si, né? da escrita da lei, do significado da lei, da interpretação da lei oral. Então, a grande maioria dos escribas eram constituídos por fariseus, né? E escribas significa gramates, né? Que literalmente significa escritores. Esses homens tinham a responsabilidade de copiar as sagradas escrituras e ensiná-las ao povo. Essa era a grande finalidade dos escribas: escrever a lei e ensinar o povo acerca dela. Então Herodes perguntou a esses homens onde havia de nascer o Cristo. O texto grego diz o Cristo, isto é, o Messias. Isso mostra que o rei estava familiarizado com as expectativas messiânicas dos judeus. Sem dúvida, ele tinha ouvido falar das profecias do Antigo Testamento e sentia um medo supersticioso do que o seu cumprimento poderia significar para o seu trono e para a sua vida pecadora. Ou seja, Herodes estava preocupado com a chegada desse Messias, porque ele via nesse Messias um resultado bem prático. Ou seja, o surgimento de um Messias significava o fim do seu reinado, significava o final do seu ofício. Ele perderia o poder.
né? E aí que é justamente isso, na questão da perda do poder, no medo de perder poder, desencadeou dentro de Herodes um sentimento bestial. Um sentimento que nós iremos ver na próxima aula, e é justamente o momento em que ele é enganado, né, pelos magos, né, que não voltaram para dizer aonde o Messias estaria, onde o Messias estava, e com isso ele desencadeia a grande mortandade de crianças, né? O infanticídio, propriamente dito, e libera seu ódio nas crianças de Belém. Nós vamos ficar por aqui hoje, nós vamos dar continuidade no próximo domingo no nosso estudo, né? Nós estamos vendo o nascimento a infância de Jesus, né? Desde o seu nascimento, né? E no próximo domingo nós vamos continuar e nós iremos dar continuidade, nós vamos falar um pouco, né, sobre esses líderes, né, esses sábios judeus, falar um pouco mais também sobre o ódio, o rancor de Herodes. Então espero que até aqui vocês tenham nos acompanhado e tenham entendido essa primeira parte. E aí, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, falar um pouco mais. Como sempre, nós estamos mantendo, né, o nosso cuidado de não passar de, no máximo, 35 minutos no nosso bate-papo aqui sobre estudo, sobre a vida de Cristo, segundo os evangelhos. Então, nós estamos seguindo aqui a nossa série e esperamos que você esteja gostando, aprendendo um pouco mais juntamente conosco. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Não esqueçam, se você gostou desse nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Compartilhe. Deixe aqui embaixo o seu pensamento, o que você achou, o que você está achando. Dê sugestões de temas também para nós falarmos um pouco mais na meditação diária aqui na Igreja Digital da Graça. Fiquem com Deus e até o próximo domingo com a nossa meditação, aliás, com o nosso estudo, a nossa série de estudo, a vida de Cristo segundo os Evangelhos. Lembrando que durante a semana nós temos a nossa meditação diária. No sábado nós temos o nosso Papo Franco. Gostaria de que você deixasse também uma sugestão de tema para o nosso Papo Franco, para a gente falar um pouco mais. E quem sabe o nosso próximo Papo Franco a gente não faça ao vivo. Então que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.